Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Hoje encontrei um amigo meu palmeirense, perguntei pra ele assim: o ano poderia ter sido pior pra nós? Poderia ter sido pior? Poderia terminar pior do que terminou pro palmeirense e pro São Paulino? Eu fiquei pensando, eu acho que poderia ter sido pior. O Flamengo poderia ter sido campeão da Mundial, acho que só isso poderia ter piorado o ano. Se bem que a rivalidade nossa aqui do São Paulo com o Flamengo não é diferente do que a gente tem a rivalidade contra o Corinthians, por exemplo, né? Com o Corinthians, por exemplo. E aí ele falou pra mim, não tinha como. Ele palmeirense, eu falei, não tinha como. Eu falei, pra nós, a única diferença pra nós, comentei com ele, né, entre São Paulo e Palmeiras, e é uma coisa que eu queria conversar com vocês, e que é o que mais me preocupa, é em relação ao futuro, gente. O que vai ser o futuro do São Paulo? E o que vai ser o futuro do Palmeiras? Vamos dar um exemplo. O Palmeiras aí renovou com o Abel, vai ficar mais um tempo, nadando em dinheiro, vai começar a contratar, fazer planejamento. E o nosso futuro, gente? E o futuro do São Paulo na mão dessa gente? Vocês viram agora? Tem investigação sobre desvio de dinheiro. Nenhuma surpresa, né? Depois do que a gente viu aí, do áudio revelado na semana passada, nenhuma surpresa que tenha nessas negociações de jogadores da base, nenhuma surpresa essa denúncia. Eu vou falar com vocês sobre isso. E outra coisa, o pessoal, o São Paulino eu queria saber quem foi o gênio, porque isso é coisa de gênio, que criou uma campanha, não sei se vocês viram na internet, uma campanha para você deixar de seguir o Casares no Instagram. Porque o idealizador dessa campanha, que foi genial, ele falou o seguinte: é o único jeito que o torcedor do São Paulo tem de incomodar esse presidente aí, já que não pode comentar nos vídeos dele, né, que ele tranca comentário, é deixar de seguir. Porque você sabe que isso tem uma certa coerência, porque é o seguinte, eu fiquei sabendo desculpa, que um dos motivos de maior orgulho do Casares é o número de seguidores que ele tem no Instagram. Que ele paga de blogueirinho, que ele tem um monte de seguidor. Depois que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o número de seguidores dele cresceu. E ele falou, e nessa campanha, estão falando assim, ó, você quer deixar o Casares pistola? Vai lá no perfil dele, já que não dá pra criticar, não dá pra comentar, porque ele fecha comentário, que é covardão, é bunda mole, deixa de seguir. E aí eu tava vendo, o pessoal tá postando o número de inscritos caindo, de seguidores caindo. Ele perdeu, sei lá, 100 mil seguidores. É o desespero, né? O cara deve ficar desesperado. Eu não posso fazer isso, eu até participaria da campanha, mas eu não participo porque eu não sigo esse cara, porque ele não faz. Nenhuma postagem dele é aproveitável, né? Nenhuma postagem dele fala do São Paulo. As postagens dele são só para massagear o próprio ego. Então, como eu não tô aqui para lustrar bola de ninguém, muito menos desse cara, eu não sigo. Mas muita gente tá deixando de seguir. Imagina, isso aí deve ser a maior dor para ele, deve ser perder seguidor. Porque o ego do cara é do tamanho da dívida do São Paulo, da incompetência e da imundície que virou o clube. Vamos falar sobre isso? Quero falar também sobre a história do Corinthians campeão. Acho que a gente tem que falar do Corinthians campeão. Quero dar minha opinião aqui. Eu vi muita gente postando, muita gente indignada, muita gente falando de fair play financeiro, o Corinthians que deve não sei quantos bilhões aí, não paga ninguém, tá sendo campeão, e o Vasco que tenta pagar em dia, tá tentando acertar as contas, né, perdeu a final, e eu quero falar sobre isso com vocês. Só agradecer o pessoal do Pix, tá, que tá nos ajudando com o Pix, e tá aqui na descrição, tá aqui no QR Code se você quiser usar, e também tem na descrição do vídeo junto com o nosso Apoia-se, se você quiser ajudar no nosso Apoia-se, também agradeço bastante, tá? E a lojinha, hoje eu postei 5 produtos, vendeu 5. Eu mandei mais 5 pro pessoal, tô mandando aos pouquinhos, porque já não tem mais muita coisa, então dei uma baixada nos preços, se você quiser conferir lá, a lojinha do Barolo no Instagram, @ lojinha do Barulho, você acha fácil. Amanhã eu posto mais algumas coisas. Hoje eu postei uma camisa do Reinaldo, aquela que eu mostrei pra vocês. Amanhã eu vou postar outra. E tem outras camisas. Vou postar uma camisa do Sérgio Ramos amanhã, do Monte Rey, lá do México. Então amanhã tem mais posts. Mas os preços baixaram, tá? Das mercadorias que tem lá, dos produtos que tem lá, a grande maioria eu diminui o preço, porque pra vender mesmo, pra gente poder, já tá acabando. Então aproveita lá, tá? A lojinha do Barulho no Instagram. Vamos lá, meus queridos, olha só. Eu tava conversando com o cara que corta meu cabelo e faz minha barba lá, aqui na barbearia aqui junto. É uma turma muito bacana lá, o Evair palmeirense.
fanático, lá tem santista, corintiano, São Paulino, e ele tava falando da última vez que eu falei na semana passada, ele falou assim, Barolo, o crime compensa, porque o Corinthians tinha passado pelo Cruzeiro, né? Ele tava pistola, que o Palmeiras também foi horrível esse ano. Falei, o crime compensa, tá vendo? É por isso que eu falo mesmo, não tem que pagar cartão de crédito, tá devendo que se dane, deixa o nome ficar sujo. Você viu? Clube que deve aí bilhões, vai chegar na final da Copa do Brasil, vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Vasco, que é um time horroroso, e provavelmente vai ganhar e tal. Falei, existe esse risco. E aí ontem o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, devendo mais de 3 bilhões, o Corinthians foi tetra, né, da Copa do Brasil, se não me engano, posso estar enganado, meu amigo corintiano me perdoa, mas acho que o Corinthians foi tetra campeão da Copa do Brasil, em cima do Vasco. A única notícia boa, pra mim, pelo menos, é que as viúvas do Diniz desapareceram, porque quando ele foi pra final, quando o Vasco foi pra final, vem um monte aqui, um monte não, vem uma meia dúzia de lustra-bola, de baba-ovo do Diniz. Pelo menos agora eles estão quietinhos. Até a próxima goleada, até eles aparecem de novo. Mas pelo menos isso, não teve viúva do Diniz enchendo o meu saco, porque essas pessoas têm uma necessidade de ilustrar a bola do Diniz, e parte da imprensa também, né? Aí ontem ficou todo mundo quietinho. Mas eu queria discutir com vocês algumas coisas sobre esse título do Corinthians, porque eu acho que pra mim ficou muito claro por que o Corinthians foi campeão e o Vasco não, e por que o Corinthians conquistou esse título merecidamente. Merecidamente, o Corinthians mereceu. Cerca de mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, eu participei do Arena, lá no SBT, que o Benja me convidou, sempre me convida. Tava eu, Mano, Nicola, Mauro Betti, o Kleber Gladiador entra pela internet. E aí, a gente tava comentando, o Corinthians tinha tomado uma sapecada do Cruzeiro de 3-0 pelo Campeonato Brasileiro e ia disputar a Copa do Brasil, ia pegar o Cruzeiro. E aí todo mundo falando, não acredito no Corinthians, vai dar Cruzeiro, vai dar Cruzeiro. E eu lembro que eu falei o seguinte, olha, se esse programa aqui tivesse sendo gravado, feito em 2023, depois do sorteio que encaminhou o São Paulo pegando Palmeiras, Corinthians e Flamengo para ser campeão da Copa do Brasil, nenhum de nós aqui apostaria no São Paulo. E no final das contas deu São Paulo. Então eu falei, eu acho que é um campeonato diferente, é um campeonato que muda a cabeça, vira a chave dos jogadores, e o Corinthians é um time que em Copas a gente tem que admitir que é um time que chega, que dificilmente pipoca. Eu vou explicar por que eu acho que o Corinthians não pipoca em decisões, em jogos grandes, os jogadores não pipocam. E aí eu lembro que o Beija falou, o Barolo tá falando um negócio aqui que eu não tinha me ligado, hein? Em 2023 ninguém apostava no São Paulo. E aí ontem o Corinthians foi campeão com todos os méritos, mesmo tendo os dois times tendo limitações severas de qualidade futebolística. Tanto que os dois times conseguiram ficar atrás do São Paulo. Conseguiram ficar atrás do podre time do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Vasco estava até nas últimas rodadas lutando para não cair. E o Corinthians fez uma campanha bem irregular também. Mas por que eu acho que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil? Porque eu acho que no Corinthians existe, no Flamengo também, no Palmeiras, em alguns clubes existe isso. Uma cobrança muito grande, principalmente por causa da torcida. A torcida cobra muito. E eu não estou falando só de organizada, não, que cobra. Lá no Corinthians as organizadas cobram, né? Eu não estou falando só disso, não. Estou falando do torcedor comum. Sabe por quê? Eu estava lembrando aqui, vê se você concorda comigo. Eu estava lembrando aqui, o Yuri Alberto, que para mim é um jogador limitadíssimo tecnicamente, ele teve uma fase muito ruim, né? Que ele virou meme, ele perdia gols inacreditáveis e tal. Eu não me lembro de torcedores do Corinthians fazendo bandeirão pro Yuri Alberto. Você lembra? Quando o Memphis, lá, que é a grande estrela do Corinthians, que só com o título vai ganhar 5 milhões ou mais só pelo título, quando o Memphis começou não quero jogar, a torcida foi pra cima dele cobrar. Não importa se é o Memphis. Eu não vi na fase ruim do Yuri Alberto, eu não vi, sinceramente eu não vi. Se existe, por favor, eu gostaria que se você sabe da existência desse vídeo, você mande pra mim. Eu não vi o Yuri Alberto jogando um clássico, perdendo gols, e depois do jogo ele postando na rede social dele, ele encontrando a família e chorando. Eu sou muito corintiano, eu tô triste porque eu perdi gol, tô chorando aqui. O paparazzo filmando o Yuri Alberto chorando. Eu não vi isso, eu não vi. O cara ficou quietinho, sendo massacrado por canais no YouTube, pela imprensa corintiana, né, que ficava indignada com o Yuri Alberto. E o cara, mesmo limitadíssimo tecnicamente, na final, não só nessa, mas nos jogos grandes, o cara mostrou que é decisivo. Nos jogos grandes. Não é igual o bunda gorda lá do Luciano, que é decisivo contra o Náutico, é decisivo no jogo do Campeonato Paulista. O cara foi decisivo no Campeonato Paulista,
né? Contra o Palmeiras, o maior rival, foi decisivo. Foi decisivo na final do campeonato. O cara fez um gol e deu uma assistência. E perdeu um gol cara a cara ali, que ele tentou encobrir e jogou a bola fora do Maracanã, mostrando a deficiência técnica que ele tem. Mas não pipoca, ele não pipocou, né? E não mandou a torcida calar a boca depois, cala a boca, os críticos, não falou nada, comemorou com a família lá, agradeceu a Deus e tal. O Memphis Depay é a mesma coisa, Ele pipocou contra o Cruzeiro lá no primeiro jogo, lá, fez o gol que deu a vitória pro Corinthians. Bateu o pênalti, ajudou a classificar o Corinthians. E ontem fez o gol do título, só fez o gol do título. Foi cobrado, né? Quando amoleceu ali, fez corpinho mole que não estava recebendo. A torcida foi na jugular dele, cobrou, e os caras foram decisivos ontem. Os caras não pipocaram na final do campeonato. Quando o Corinthians joga na Neoquímica Arena, a torcida não deixa eles recuarem a bola pro goleiro, velho. Não deixa. Eu já vi jogo do Corinthians lá. Recua a bola pro goleiro, eles ficam putos de raiva. Então, eu acho que o Corinthians ganhou o título ontem, primeiro, jogadores experientes, né? Conseguiram segurar a pressão. Nos piores momentos do Corinthians no jogo, eles paravam o jogo, o cara caía, tinha uma confusão, aí um bate-boca, empurra. Quando fizeram o segundo gol, aliás, um golaço que o moleque lá deu um drible no Vascaíno que ele tá procurando a bola até hoje. Quando os caras fizeram o segundo gol, acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Não tinha mais jogo. O Vasco ficou lá cruzando bola na arma, e aí cai o goleiro, aí briga, aí substitui, aí o cara sai devagarzinho, sai. E não pipocaram. Eu acho que essa é a grande diferença, porque o Corinthians deve, o Corinthians não paga salário, o Corinthians está tudo atrasado, igual o São Paulo. Só que os jogadores do Corinthians, ontem, estou falando da final do Campeonato da Copa do Brasil, tiveram dignidade, vergonha na cara. Eles não pipocaram, eles não amarelaram, eles não falaram, eu tô dodóizinho, eu não jogo em gramado sintético. Vocês já viram algum jogador do Corinthians falar? Não, eu não jogo em gramado sintético. Eu não lembro, o Depay não joga em gramado sintético, eu acho, não sei. Mas eu acho que essa é a grande razão. E por que essa é a grande razão? Por que eles não pipocaram? Porque eles são cobrados. Cobrados por torcida organizada, cobrados pelo torcedor comum, que tem muita força, assim. A imprensa também, né, que cobra muito, porque eu falo para vocês, 80% da mídia esportiva paulista torce pro Corinthians, então tem investigação, tem cobrança, os caras não aceitam, E aí os caras foram lá e foram campeões com todos os méritos. Vão disputar a Libertadores, conquistaram 2 títulos esse ano, um em cima do maior rival, que é um campeonato menor, mas foi em cima do maior rival, e conquistaram o título da Copa do Brasil, tetracampeonato da Copa do Brasil. Me perdoe mais uma vez se eu estiver enganado, mas acho que foi tetracampeonato da Copa do Brasil, com o Dorival Júnior, que é um especialista. Os últimos 5 títulos de Copa do Brasil, o Dorival ganhou 4, por isso que eu falo que ele foi o grande responsável pela Copa do Brasil do São Paulo. E os caras estão aí, vão disputar a Libertadores. Mesmo devendo, mesmo sem receber salário, mesmo com um monte de problema, os caras foram lá e foram campeões da Copa do Brasil. Agora, vamos falar do nosso time, essa vergonha, essa imundícia, essa podridão que virou São Paulo. O Departamento de Polícia e Proteção da Cidadania abriu inquérito nos últimos meses, não é de agora, para investigar um caso de possível desvio de dinheiro do São Paulo. Esse desvio de dinheiro teria acontecido na base, nas negociações, essas negociações inacreditáveis da base, lembrando que o Schwartzman, lá, o tal do Douglas Schwartzman, era o grande responsável pela base. E aí, esse inquérito está em andamento. O São Paulo disse que não tem conhecimento, através de uma nota oficial, disse que não tem conhecimento nenhum, que não sabe de nada. A polícia ainda recebeu do Ministério Público uma recomendação de abrir um inquérito para investigar o caso da exploração dos camarotes lá. Então tem tudo isso ainda. Só que é o seguinte, uma matéria do UOL, do Danilo Lavieri, fala o seguinte, que essa investigação acontece há meses, não é de agora, e que envolve dirigentes, empresários, a cartolagem do São Paulo, que teriam participado desse desvio de dinheiro. Inclusive, a Justiça já decretou quebra de sigilo bancário dessa gente. E esse dinheiro não teria ido só para a conta dos cartolas, teria ido para a conta de outras pessoas ligadas a esses cartolas, gente. Olha que nojo, olha que podre esse clube virou. Olha o que esse clube virou, gente. Até agora não teve envolvimento, pelo menos não tem indício de envolvimento do crime organizado, porque esse inquérito teve início a partir daqueles procedimentos que foram feitos na Vai de Bet, lá no Corinthians, né? Que teve o Thiago Corrêa, que é o delegado, foi o responsável, que conduziu a investigação, aí viu relação com o crime organizado e tal. Só para você ter uma ideia, só nessa temporada de 2025, o São Paulo registrou
cerca de 230 milhões de reais em venda de jogador. 230 milhões de reais em venda de jogador. Eu queria muito saber quem são essas pessoas. O que me deixa um pouco tranquilo, me deixa com ânsia de vômito, me deixa com nojo, me deixa com asco dessa gente, dessa podridão que virou São Paulo, desses imundos que destruíram São Paulo. Mas o que me deixa um pouco menos pistola é que já pensou como vai ser o Natal dessa galera aí? Será que eles vão dormir tranquilo? Bom, se bem que meu pai falava que o vagabundo desonesto, o picareta, o ladrão, o imundo, o canalha, ele dorme tranquilo, ele não está preocupado. Ele pode estar preocupado com o que vai acontecer com ele, mas preocupado com o que ele fez, olha, como é que eu vou ficar aqui perante os meus filhos, que vão descobrir que eu roubei dinheiro do São Paulo. Duvido que esses caras estão preocupados, mas eles devem estar muito preocupados e talvez o Papai Noel seja bem desagradável para essa gente, se eles estiverem preocupados com o que pode acontecer. Eu gostaria muito, porque assim, né, gente, é vergonhoso, é nojento, é tudo isso que a gente está falando, ânsia de vômito. Só que tem um lado bom nessa história toda aí, tem um lado bom, estão descobrindo a imundície, estão descobrindo. Cada enxadada é uma podridão que se acha lá dentro. E sabe o que acontece? Eu vou falar da minha experiência como jornalista. As grandes empresas, geralmente eles fazem assim, descobre, tá, aí vão cavando e vão soltando aos poucos. Pode perceber. Teve o escândalo do áudio e olha depois do que aconteceu do áudio. Teve o escândalo da caneta, aí agora o primeiro lá atrás, o MP, né, um torcedor que pediu investigação, depois as canetas, depois o áudio dos camarotes, agora a corrupção de venda de jogador. Ou seja, todo dia tem uma podridão nova nesse clube, todo dia. O que eu falei pra vocês, eu vou me comprometer com vocês aqui, eu vou me comprometer, eu juro pra vocês, eu prometo pra vocês, eu não vou deixar esse assunto cair no esquecimento, não vou deixar. Porque eu sei aquilo que a gente conversou já outro dia, isso é muito, a tendência é que daqui a pouco tem gente falando, pô, Barolo, só fala disso, vamos falar de futebol, vamos falar de contratação, vamos falar do Campeonato Paulista. A gente vai falar, se tiver o que falar, porque não tem. Mas eu vou falar todo dia disso. Vou lembrar esses caras todo santo dia para essa podridão não cair no esquecimento. Porque senão vai acontecer que nem já aconteceu. O São Paulo dá o parecer, não tem nada, tá tudo certo. Aí volta o Schwartzman, volta a Mara, volta todo mundo aí. Aí o Casares elege o cara que é dele lá e nós vamos ficar aí mais 15, 30 anos com essa gente lá. Eu aguardo, torço... Sabe o que eu torço? Eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu torço para quem tiver... Desse grupo das pessoas que investiga, que vai ver documento, que vai apurar contrato, que vai... Eu queria muito que tivesse um São Paulino fanático, que tivesse tão indignado como eu e você estamos. Já pensou? Você tem um investigador desse, São Paulino louco, querendo saber tudo o que acontece. Como eu gostaria que acontecesse isso. Eu confio na justiça, eu confio no Ministério Público, eu confio na polícia. Eu gostaria muito, muito que esses caras fossem punidos se fizeram alguma coisa errada. Por enquanto não tem nada aprovado contra ninguém, por isso que eu não vou chamar ninguém aqui de corrupto, ladrão. São sujos pelo que a gente está vendo. Só aquele áudio imundo, daquela conversa imunda, já caracteriza a imundícia, a sujeira que existe no São Paulo Futebol Clube. Eu torço muito para que eles investiguem tudo. Cada contrato, cada negociação, tudo, que o São Paulo seja passado a limpo. Mas essa gente não vai deixar. Essa gente vai se blindar ali e torcendo para que tudo caia no esquecimento. Só um recadinho para essa gente. Se depender desse canal aqui, vocês vão ser lembrados todo santo dia. Até essa história se fechar. Até isso ser concluído. Até essa imundícia aí ser concluída. Pode contar comigo. Eu conto com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai continuar aqui pegando no pé desses caras. Amanhã voltamos, meus amigos. Somos patrocinados pela KTO. Agora vai ter jogo no Natal, né? Eu acho que tem jogo no Natal, Campeonato Inglês. Tava vendo o Campeonato Inglês hoje, um jogo que foi 0-0 aqui. Mas tem um monte de jogo legal pra você conferir, pra você se divertir. Sempre com aquele cincão. Faz o cadastro, joga cincão no que você quiser, no esporte que você quiser. E eu gosto dos campeonatos internacionais. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Sempre eu vou criar um cupom, jogue o seu cincão. Os caras da KTO vão me matar. Mas joga o seu cincão, se divirta com apostas esportivas. Faça como eu. Meus queridos, deixa aí sua
opinião sobre o Corinthians, sobre São Paulo, sobre essa imundice toda, sobre essa gente que está destruindo o clube. E a gente volta amanhã, tá? O Pix está aí, vou pedir para você se inscrever, compartilhar o vídeo e principalmente deixar a sua opinião aqui, porque a sua opinião me interessa bastante, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, uma semana abençoada, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.